Fala galera, beleza? Ó, primeiro lugar, que prazer ter você aqui de novo em mais um episódio aqui no Papo de Seller. Eu sou o Egídio, tá? Gerente de educação aqui na Mais de 5 e que nem eu falei agora, é um prazer ter você por aqui, tá? Você que não entendeu a dinâmica ainda que tá acontecendo por aqui. A gente tá numa série de episódios com os personagens que fazem o Mais de 5 acontecer inteiramente, sabe? Então a gente vem trazendo para vocês o máximo de informação possível para você entender como funciona a Mais de 5, como funciona aqui dentro da Mais de 5. E hoje a gente está aqui com a Daniela. A Daniela, que é a nossa gerente de onboard. Como é que é o nome do cargo, Daniela? Uma ótima pergunta. Oi. Bom, na realidade é gerente de tecnologia, né, gerente de engenharia, onboarding acaba sendo o nosso time. Perfeito. E Daniela, eu não sou uma pessoa que vai apresentar ninguém. Então, quem que é a Daniela? Você apresenta aí pra galera entender quem é a Daniela, qual que é a sua experiência, o que você faz. Eu acho interessante você falar sobre isso, sabe? Certo. Oi gente, boa tarde, eu sou a Daniela, como o Gigi falou aqui, eu atuo com tecnologia há mais de 20 anos, comecei a minha carreira com desenvolvimento de sistemas, Top. fui desenvolvedora por 12 anos, sempre gostei muito dessa parte, foi meu primeiro emprego, foi uma oportunidade que surgiu. Acabei abraçando naquela de: "Ah, se eu gostar eu sigo, se eu não gostar tudo bem". Naquela época a tecnologia tinha acabado de surgir, faz um tempo que eu trabalho com isso, né. Então, assim, naquela época, se eu não me desse bem, pelo menos eu sabia ligar o computador e sabia trabalhar e ia conseguir emprego em qualquer lugar e eu embarquei. A tia pedir pra instalar na impressora, né? Exato, eu fui muito nessa linha, sabe. Então assim, mal não vai fazer. É. Comecei a desenvolver numa empresa de contabilidade de um tio meu, Uhum. para passar o tempo, porque eu queria ter o meu primeiro dinheiro, queria trabalhar com 16 anos, e aí fui, embarquei, comecei a gostar muito, né, e me interessei muito, então aí o desenvolvimento começou a fazer parte da minha vida, não imaginei que fosse gostar tanto. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, bancos, escola, trabalhei em muitos lugares. Uma coisa bem legal é que uma professora minha que deu aula, eu precisava de uma grana na época, ela falou assim pra mim: "Vem cá dar aula comigo", eu falei: "Não, mas eu sou muito tímida, pelo amor de Deus". E no começo ela sempre me levava para fazer as aulas junto com ela, então assim, ela me ensinou a fazer aula, foi bem legal. E aí depois disso, depois de 12 anos, aí eu comecei a ter um olhar um pouco mais voltado pra gestão, Uhum. para o crescimento de carreira das pessoas de tecnologia, e aí eu comecei a gostar disso, de Sim. projetos, dessa parte, e aí eu fui saindo um pouco da parte de desenvolvimento e aprendendo um pouco sobre gestão de projetos, gestão de pessoas, de tecnologia, e aí foi quando eu comecei a atuar com a parte de gestão mesmo. Né, então hoje já fazem mais de 10 anos, eu tô quase com vai fazer 25 anos de carreira, comecei em 2000, bastante tempo. E aí, assim que eu comecei, né, sou formada em sistemas, tenho pós em gestão estratégica de negócios, gestão de projetos, com ênfase em qualidade, gestão de pessoas de tecnologia, diversos cursos de management 3.0, faço parte de algumas comunidades legais que tem hoje por aí, e acho que é isso. Daniela, eu acho interessante você trazer, então, baseado nisso que você falou, o que que é o onboard, né? Eu acho que é interessante você trazer, principalmente um onboard na área de tecnologia, aqui dentro do Mais de 5, óbvio, mas onde o onboard acontece aqui dentro do Mais, qual que é a diferença dele para o marketplace out? Eu acho interessante você trazer isso, sabe? Tá, é uma pergunta bem bacana, porque o nome onboarding, ele é muito grande, né, e aí a gente pode ter dúvidas em relação a isso. Boa. A gente segue do princípio que o Magis, ele é um integrador, então vamos pensar dentro de uma rotina de um integrador. Quando a gente fala de onboarding, a gente está falando de tudo que corresponde do momento que você acessa o sistema até o momento da venda. Então, um cadastro de produto, quando eu vou cadastrar o meu anúncio, tudo o que acontece até o momento que eu efetivo a minha venda, fica dentro das atividades do time de onboarding. Então, isso é o onboarding quando a gente fala do integrador. Entendi. Então ali o cadastro do produto, alimentação de estoque, tudo isso fica dentro do processo, é isso? Isso. Perfeito. E, mas usando isso até na prática, aonde que atua ali, efetivamente dentro do produto dos anúncios? Como a tecnologia facilita esse processo, sabe, você vê assim? Olha, uma das grandes vantagens que a gente tem quando a gente fala, né, dessas integrações, de tudo isso,
Imagina que eu tenho uma loja e eu preciso me integrar com vários marketplaces. Perfeito. Se eu não tenho uma ferramenta para me apoiar, eu tenho que entrar um por um, eu tenho que ir lá, cadastrar o meu anúncio, posso deixar alguma informação passar, posso ter algum problema com o meu controle de estoques. O time de onboarding, ele ajuda exatamente nesse ponto. Você vai Ok. ter uma tela única, onde você faz o seu cadastro, você automaticamente, ao cadastrar o seu produto dentro de um anúncio, por exemplo, você já vai ter a quantidade de estoque disponível naquele momento. Entendi. Então, tudo vai estar atrelado. Já sobe automaticamente em qualquer marketplace a informação completa da sua base, do seu estoque. E não só isso, a gente possibilita integrar com outros ERPs também. Se Uhum. você já existe algum ERP que você tem, a gente consegue se conectar com ele, a gente consegue fazer todo o trabalho Sim. de ver os seus dados através da nossa ferramenta. Então, através do nosso integrador, você consegue todo esse acesso em uma única tela. Perfeito. E eu achei interessante, na verdade, você falar sobre isso, por conta da complexidade que isso é, né, você trouxe a complexidade que isso é. A gente olhando para e-commerce, para marketplace, cada um tem uma regra diferente, né, Daniela. Eu acho interessante até você tentar trazer para a galera como que o time inteiro tem que se atualizar quanto a isso e quão difícil é vocês se atualizarem quanto a isso, dadas as regras de cada marketplace, sabe. Hoje é um trabalho minucioso tem que ser feito? Olha, por trás, né, o background do sistema ali é um trabalho complexo, porque são muitas coisas que a gente precisa garantir que estejam conversando entre si. Para que seja uma única tela para o meu cliente conseguir se conectar, eu preciso garantir que todas as informações que todos os marketplaces precisam estejam naquela tela. Então, por mais que eu não vá usar aquela informação em algum e no outro eu vou precisar usar, Sim, então eu preciso garantir que tudo vai estar ali. entendi. É um trabalho bem pesado quando a gente olha de background, como eu falei, mas a ideia é que tornar a vida do nosso cliente a mais fácil possível. E o bom é que evita o erro do cadastro, né. Como os campos são diferentes, a gente olha aqui um campo de modelo na Shopee e um campo de modelo no Mercado Livre, são campos completamente diferentes, e Sim. vocês têm que mapear tudo isso, né, dá trabalho. Sim, e se você prestar atenção dentro do sistema, quem usa o sistema sabe que não existe uma divisão por marketplace, né. O sistema ele está todo integrado e não tem essa distinção, Sim, apesar de que em background algumas coisas precisam acontecer sim. para alguns clientes que têm ações muito específicas, mas tem que ser transparente na tela. Perfeito. E mesmo com tudo isso, Daniela, eu imagino que tem alguns clientes que erram ali no cadastro de produto, naqueles processos inteiros. Você já encontrou algum erro? Você já viu principalmente algum erro acontecendo? E mais do que isso eu acho importante, como que você vê que o Magis e o onboarding principalmente, ajuda a evitar esses erros, sabe? Hoje, nós pegamos alguns problemas com uma certa recorrência, né, Hum, que é até um tema de, por exemplo, venda sem estoque. Isso é uma coisa que acaba acontecendo com uma certa recorrência e quando a gente vai analisar, a gente percebe que às vezes faltou alguma integração com algum ERP, às vezes um cadastro que precisava ser feito de alguma forma não foi feito 100% como era necessário. E aí, nesse momento, além da gente montar toda essa análise, a gente tem o time de suporte que vai fazer esse contato com o cliente, mas a gente orienta o time de suporte: "Ó, o problema está aqui, precisava ter sido feito isso". A gente sugere uma melhoria também no processo do próprio cliente, se ele precisar. Então, além de todo esse processo que existe por trás, a gente também tem um cuidado de apoiar o nosso cliente para que entendi. caso exista alguma falha, a gente conseguir orientar. E se for alguma coisa do nosso lado, a gente também poder atualizar e corrigir o problema. Legal, e aí bom você falar sobre isso, né, porque uma das perguntas que eu tinha feito no podcast com o Fernando foi justamente sobre isso, sobre essa solução, sabe. Eu acho que é importante entender que a gente precisa padronizar, né, precisa otimizar e precisa validar tanto os produtos como o anúncio. E tomar conta disso em diversos marketplaces, que nem eu te falei, deve ser uma solução complicada. Eu queria, Daniela, se você conseguisse trazer um pouco do fluxo, obviamente, como que vocês trabalham para garantir que as mesmas informações sejam enviadas para todos. Estoque, por exemplo, são campos diferentes em diversos marketplaces, né? O produto e anúncio são campos diferentes em diversos marketplaces. Você consegue trazer?
Mais ou menos num caminho assim? Sim, hoje existe todo um cuidado quando a gente sobe um projeto, quando a gente faz algum pedido de alteração, o time de produto que trabalha, né, nós temos um time de produto junto com o time de onboarding, então toda a equipe ela tem os seus pares, né, então nós temos pessoas de produto dentro do time de engenharia, de desenvolvimento. E aí o que que acontece? Nós planejamos dentro de todo e qualquer desenvolvimento toda uma esteira de testes. Então, durante todo esse processo de teste, a gente escolhe clientes específicos, a gente entra em contato com clientes e Legal. fala assim: ó, a gente está subindo uma implementação nova aqui, topa testar com a gente? Vamos testar? E aí a gente começa a testar cenários dentro de um espaço que a gente consegue ter um maior controle. Então, a gente pensa dentro de um cenário controlado. Uhum. Em cima disso, a gente começa a testar as funcionalidades, ver se isso dá certo. Lógico que existe todo um processo de teste interno antes disso, mas uma forma da gente garantir que a gente não vai subir alguma coisa em produção e vá prejudicar os nossos clientes, então existe todo um processo de subir com alguns clientes desligados, fazer toda uma questão de processo mesmo de teste, que é o que a gente chama de teste assistido, sabe? Que legal. Então a gente aplica isso hoje antes de colocar 100% em produção para todos os clientes. Informação nova, não sabia disso, muito bom. E tem alguma automação ou funcionalidade, assim, na Magi 5 que você considera indispensável no processo, sabe? Principalmente nesse processo antes da publicação, algo que você imagina que muda o jogo para o sério, no momento ou facilmente ali do cliente, sabe? Você vê alguma coisa assim nos últimos tempos? Olha, eu vou me colocar como se eu fosse uma cliente aqui, né? Perfeito. Para mim, o que salva a vida é pensar que eu posso subir anúncios em lote, eu não preciso ficar cadastrando anúncio por anúncio, Sim. eu não preciso ficar me preocupando com o estoque dos meus clientes. Então, assim, para mim, isso é uma solução "wow", né, tô colocando no lugar de cliente aqui, isso facilita muito a vida. Sim. Supondo que eu tenho integração com 5 marketplaces diferentes, isso me ajudaria demais. Top, top. E eu acho que é legal você falar sobre isso. Uma das maiores dificuldades quando a gente olha pro lado do e-commerce em si é essa padronização, sabe. A gente olha a descrição, por exemplo, tem uma descrição da Kabum, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas sei que tem uma descrição que aceita 65.000 caracteres. E aí você olha pro outro lado, os caras aceitam 5.000, tem descrição de 200, descrição curta. Então, pro seller, principalmente na outra ponta lá, ele ter essa noção de que cada lugar aceita uma coisa diferente, e a gente tendo dentro de um sistema só, todos esses marketplaces que ele vem integrado, para fazer isso tudo é importante, né, concordo com você, viu, acho que eu tenho a mesma opinião sua, não diferente disso. Mas, olhando para isso, eu acho que é interessante você trazer os maiores desafios técnicos mesmo, de UX, de tudo, ao desenhar aquele processo de onboarding, sabe, eu acho que olhando ainda para esse processo, já que eu acabei de falar, é específico para cada marketplace, quais que são os desafios que vocês enfrentam nesse processo, sabe? Bom, olhando para o cenário da Magis hoje, um dos principais desafios que eu acredito que a gente tem aqui, que é o que eu enfrento no dia a dia do time, são as dores do crescimento mesmo, né. A Nossa. Lages ela vem crescendo e muitas vezes chegam algumas solicitações, a gente olha a necessidade do mercado e a gente quer fazer mais, cada vez mais. E com isso, a gente precisa, para fazer uma nova solução para o nosso cliente, às vezes a gente tem que olhar para trás, Sim. ver uma solução que a gente já tem, a gente tem que evoluir essa solução para agregar algo a ela. Top. Então isso é um desafio, mas é um desafio super positivo, porque é uma dor do crescimento, né? Sempre que a gente cresce, a gente tem alguns impactos. E que bom que a gente tem esses impactos, né? Porque significa que a gente está crescendo. Então, hoje eu vejo esse como um dos grandes desafios. Então, é o que a gente chama aqui de débitos técnicos que todo sistema tem. Uhum. E a ideia que nós já estamos aplicando isso hoje, assim, surgiu uma solução aqui, pesquisamos mercado, tivemos uma ideia, uma inovação que vai ajudar muito o nosso cliente. Legal, o que que a gente tem hoje que a gente consegue evoluir junto? Vamos juntar, fazer e lançar uma mega evolução aqui? E aí, é isso que a gente faz. Então, os nossos desafios principais são esses, as dores do crescimento, olhar o que a gente tem, olhar o que existe lá fora e assim, eu sou muito contra a gente correr atrás das coisas, eu acho que a gente tem que estar à frente, a gente tem que Sim. inovar. Então assim, eu quero ser diferente, eu quero que as outras pessoas olhem e queiram copiar o que eu tenho no meu sistema hoje, então é juntar todas essas coisas. Legal. E aí, obviamente, ao construir tudo isso, você vai ter que ter indicador, métrica, para garantir que aquela função funcionou bem. Tem alguma que você
usa que te ajuda a prever se aquela solução ou aquela função vai ser um sucesso ou um fracasso? Olha, isso daí é um pouquinho mais relacionado ao time de produtos, porque a gente faz algumas pesquisas de mercado. Então, assim, a gente pesquisa algumas coisas antes de lançar um produto e depois a gente vai atrás das respostas, né? Então, tem a Perfeito. pesquisa pré-lançamento, pós-lançamento, mas do nosso lado aqui, a gente consegue também. Olha, A gente percebe aqui o seguinte, ou quando a gente olha para desenvolvimento, existem algumas ações que a gente consegue fazer do nosso lado, que são ações mais sistêmicas. Ou seja, eu não vou esperar que o sistema pare para eu entender que eu estou com um problema. Então, hoje, embutido aos nossos desenvolvimentos, a nossa meta é criar dashes. Então, assim, o que que é um dash? É um monitor. Então, eu vou criar um serviço novo, eu vou monitorar aquele serviço. Então, a minha meta é que ele atinja 10% seja consumido 10% no dia. E aí eu tô vendo que em algum momento ele chegou a 12, poxa, já vai chegar um alerta na minha tela: "Olha, esse sistema aqui ele tá chegando a 12, ele pode dar um problema". Eu vou ser proativa, não reativa. entendi. Então hoje essas são uma das ações que a gente faz, tudo que a gente sobe é ter como comprovar, é ter como analisar antes do problema acontecer. Perfeito. Agora indo um pouco para as perguntas, muito ligadas a você mesmo, tem 2 perguntas para a gente poder caminhar para o fim, é até interessante você saber. Eu queria entender o que que você enxerga como, sabe, o próximo passo do onboard. Inteligência artificial, sugestão de anúncio com inteligência artificial. O que que você, Daniela, nem a opinião de mais de 5, enxerga como esse próximo passo do onboard, sabe? Olha, nós já estamos trabalhando em algumas coisas hoje, ainda Há para muita coisa, né? ainda tá muito embrionário, mas Sim. assim, nós temos algumas coisas que, inclusive, são sugestões de preços, então assim, você ter um range, você saber mais ou menos como o mercado tem cobrado ou trabalhado aquele produto, Legal. então a gente vai te mandar um range. Em cima disso tem todo um estudo de quanto que você gasta, todos os custos que você tem, o quanto seria válido para você, além dessa sugestão de preço, também uma sugestão de desconto, Muito ligado à promoções. precificação automática, né? Exato, então já existem algumas coisas acontecendo nesse sentido, mas ainda está um pouco embrionário, eu não posso dar muitos detalhes, mas é muito dessa parte de sugestão mesmo, né, tentar facilitar um pouco a vida de quem utiliza o sistema. É que o vendedor de e-commerce, principalmente, ele precisa dessas sugestões, né, às vezes, eu no caso, eu lidei muito com o cliente que começou com sellers, principalmente, que começou ali no fundo do quintal, para o negócio poder acontecer, trabalhando CLT, ele não teve o tempo de, entender o que é precificação, entender o que é um cadastro bem feito, ele não tem esse tempo. E a universidade, a gente tem até um conteúdo bem denso na universidade sobre isso, por conta para poder ajudar nesse processo. Top, top, top demais. E, Daniela, para poder finalizar, pergunta que eu fiz também, que eu venho fazendo para todo o time de desenvolvimento, porque, querendo ou não, eu entendo que tem muita gente que vai acabar assistindo isso aqui, porque também quer entender um pouco sobre desenvolvimento. Se a Daniela estivesse começando hoje, acho que esse processo é interessante. Que dica que você daria para quem quer trabalhar na área de onboard, igual você trabalha hoje, sabe, com esse desenvolvimento, com tudo que você teve, mas começando hoje, o que que você faria de diferente ou o que você faria de novo? Olha, eu acho que não é só técnico, né, acho que muitas pessoas elas acabam pecando em tentar se especializar só no técnico. A gente tem que conhecer um pouquinho de negócio também, a gente tem que saber do que a gente está falando, mas é nunca parar de estudar, né. Se você quer trabalhar com tecnologia, todo dia sai uma coisa nova. Sim. Todo dia tem alguma informação diferente e é não se prender àquilo. Eu sempre fui curiosa, eu sempre fui uma pessoa de ler muito, de fazer treinamento, não importa como, não importa a fonte, mas é sempre se atualizar. Isso é uma das coisas mais importantes que eu daria de sugestão para quem quer iniciar e dar o primeiro passo. Nunca é tarde Sim. para você começar, não tem esse negócio de idade, vai, mete a cara e vai e estuda. E não foque somente em tecnologia, né. Escolha uma área, pense no que você quer fazer, se você gosta de clientes, vá olhar produto, se você realmente gosta de desenvolvimento, procure entender como que está o mercado, mas além disso, não olha só para o mercado, olha para o que você gosta de fazer. A gente tem uma gama de atividades dentro de desenvolvimento. A gente tem a parte de back-end, de front-end, a gente tem agora a inteligência artificial vindo muito forte, então assim,
veja todas as possibilidades que você tem, escolha uma e não vá por questão de modinha, escolha o que realmente faz sentido para você, porque é uma profissão que ela cobra muito, né. Hum. Você tem que ter uma dedicação muito grande, você vai trabalhar bastante, você vai estudar sempre, então escolha o que você gosta. Top. Ó, eu vou te dar um dado bem legal. As 3 pessoas que passaram aqui até agora, a gente falando de tecnologia, todas resumiram em estudar. Que nem se isso resumiu agora, sabe. Então isso é muito legal, muito legal. Dani, eu acho que eu tenho que te agradecer, obviamente, pelo teu tempo, de ter disposto a gravar aqui com a gente, né, trazer todo esse processo pra gente. Eu acho que a pessoa começou a entender, principalmente, todas as áreas do MAS e entender sua área também é extremamente importante nesse processo inteiro, tá. Muito obrigado, meu amigo, eu acho que Sim. ficou muito claro o processo inteiro, tá Eu que bom? agradeço. Até mais, pessoal. Ó, ficamos no Tchau. próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.